E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Para mais uma videoaula de língua portuguesa? Para mais uma semana com a Prof. Cris? Ótimo! Juntos na semana 14. Então já estamos na nossa 14ª semana de estudos em casa do SP com você. Nessa semana, nós vamos concluir o nosso estudo do capítulo 6, A Última Gota. Vamos estudar no livro didático, das páginas 61 a 66. E no livro de atividades, vamos retomar as páginas 21 e 22. Tem muita coisa para estudarmos. Nós vamos falar mais sobre carta pessoal de reclamação, a importância da pontuação no texto e vamos pensar na escrita de uma carta. Você gosta de escrever carta? Essa carta é diferente, mas é muito legal. Tem muita coisa boa, tem muita coisa para nós aprendermos juntos. E também planejei para o final da nossa aula a autocorreção. Você vai corrigir algumas atividades que você já realizou como tarefa em casa. Combinado? Aluno e aluna do quarto ano. Vamos que vamos? Pega lá seu livro didático, seu livro de atividades, sua agenda, tudo que você precisa. E venha para cá. Vamos começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula abrindo o livro na página 64? Tem uma proposta super desafiadora para você. Será que você consegue encontrar esse caminho e levar o encanador até a pia? Antes, a Prof. Cris quer conversar um pouquinho com você. Nós estudamos nesse capítulo sobre o uso adequado e responsável da nossa água. Lemos uma reportagem, A Chuva de Ideias. Lembra? Lá descobrimos o que os alunos de diferentes escolas fizeram para economizar a água. E aqui tem mais uma dica importante, uma informação muito valiosa. Você sabia que uma única torneira pingando em casa pode desperdiçar 20 litros de água por dia? É muita coisa, é muito gasto. Custo e água não é bom. Então, a gente pode fazer uma coisa. Uma não, duas. Ter uma atitude cidadã. Correr na nossa casa, verificar se tem alguma torneira pingando. E depois, levar o encanador até essa pia que está vazando e aberta. Ela nem pingando tá. Tenta aí, que eu tento aqui no meu livro. E depois eu vou te mostrar o resultado. Combinado? Olha o meu como é que ficou. Página 61, palavras de cá para lá, vírgula, travessão, parênteses, sinais de pontuação. Prof. Cris, para que serve esses sinais de pontuação no texto escrito? Uma boa pergunta. Nós temos várias respostas para essa pergunta. Mas eu quero agora que você pense que a pontuação vai nos ajudar no entendimento do texto, na compreensão, nas relações, na clareza, no sentido que a pontuação te auxilia no texto escrito. Quando você tem que responder alguma pergunta e buscar essa informação no texto, a pontuação vai te ajudar. Bom, nós temos várias situações para utilizarmos então esses sinais. Aqui na página 61, 62 e 63, nós temos uma intenção que eu quero que você perceba. Então, juntos, nós vamos descobrir como resolvendo as atividades e pensando no
texto, certo? Então, vamos resolver a primeira atividade, atividade 1, ok? Então, vamos lá. Acompanhe aí no seu livro, que a professora vai ler aqui. Atividade 1. Releia esse trecho da reportagem. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Você lembra lá na página que estava a reportagem 56? Pode dar uma olhadinha lá. A chuva das ideias era um tema, o título da reportagem. Então, veja só. Esta linha que vem abaixo do texto fala que é a principal da reportagem. Olha, mostrando, tá te sinalizando sobre o que você vai ler, certo? Então, não é o título, é a linha do texto principal da reportagem. Esse trecho, o que foi construído pelos alunos nesse trecho, de acordo com ele? As cisternas e engenhocas para as privadas da escola, certo? Muito bem. A letra C pede para você imaginar uma engenhoca. Já vem na minha cabeça aqui, pensa aí você também. Conversar com pessoas sobre isso. Vamos conversar aqui ou chama alguém para conversar também. O que é uma engenhoca? Pega lá o dicionário para ver o que é uma engenhoca. A engenhoca, ela pode ser qualquer invenção convencional. Simples, né? É uma invenção. Então, depois você pode ter muita gente que, a partir de uma engenhoca, depois ela vai patentear, vai fazer estudos mais, né, aprofundados. Mas a engenhoca é muito legal. A partir da engenhoca vem muitas ideias, certo? Letra D. O modo como a frase foi construída dá para entender que os alunos constroem ainda mais coisas para não desperdiçar água, constrói somente cisternas e engenhocas para as privadas. Olha só, tem palavrinhas ali que vão fazer eu entender o texto. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Se eu tirasse esse de, ó, alunos constroem cisternas para armazenar água da chuva e engenhoca para as privadas. Aí seria o quê? Somente esses dois. Mas o que o texto está falando aqui, comunicando? Que eles constroem ainda mais coisas, né? Vai de uma coisa a outra, ok? Nossa língua é maravilhosa, né? Temos que sempre pensar muito nessas palavras mágicas em o nosso texto, né? A professora colocou aqui o significado de cisternas, porque lá no final da nossa aula, a professora deixou para que você faça a correção da compreensão textual que eu deixei como tarefa. Então, lá tinha uma pergunta do que era cisterna. Então, são reservatórios que servem para acumular água da chuva, certo? Bom, vamos para frente, então. Letra D já foi, agora vamos pensar na atividade 2. Ainda sobre esse texto que nós estamos da atividade 1. Vamos ver o que pede. Sublinhe a parte da frase que se encontra entre vírgulas. Vamos sublinhar lá. Tá ali do lado do meu texto aqui no vídeo. Pode olhar aí no seu livro. O que eu tenho que sublinhar que está entre vírgula? Alunos constroem de cisterna, vírgula, para armazenar água da chuva, vírgula, a engenhoca para as privadas. Então, o que está entre vírgulas? Para armazenar água da chuva. Isso que você vai sublinhar. Agora, escreva a frase sem o trecho que você sublinhou e sem as vírgulas. Sem o trecho e sem as vírgulas. Como é que vai ficar? Vamos tirar essa frase que nós sublinhamos. Vai ficar: alunos constroem de cisternas,
engenhoca para as privadas. Então, o que eles fazem? Constrói de cisternas a engenhoca para as privadas. Muitas coisas. Certo? Essa frase que você escreveu agora, ela continua fazendo sentido para você? Sim, ela está explicando o que os alunos estão fazendo, não é mesmo? É a principal ideia. Certo? Ao ler a nova frase, é possível responder as questões lá do exercício 1 que nós acabamos de fazer? Sim, por quê? Lá perguntava o que os alunos estavam construindo, né? De cisternas a engenhocas para as privadas da escola. Então, não perdeu o sentido. Aluno, aluna, essa é a ideia principal do texto, certo? Então, a gente pode sublinhar isso no texto. Essa informação é muito importante, a ideia principal. Agora, na próxima página, nós temos lá a letra C e D. Para que serve a parte que você retirou da frase? Essa parte que você retirou. O que ela está contando? Para armazenar água da chuva. Foi isso que nós retiramos, né? Para dar o quê? Um exemplo de uma cisterna? Ou para acrescentar uma informação? Qual é a finalidade? Para que serve uma cisterna? É para armazenar água da chuva, não é? Então, realmente, é para acrescentar. Então, essa é uma informação secundária que a gente fala na nossa língua. Então, tem a primeira informação e tem a principal e a secundária. O que estava entre vírgulas e era essencial para a compreensão do sentido global da frase? Sua ausência não alterou o sentido principal da frase. Nós tiramos e não alterou. Veja, o objetivo da utilização desse trecho é que você perceba que essa informação, se eu retiro, ela não tira a ideia principal. Por isso ela é chamada de secundária. Muitas vezes, uma informação secundária, a gente destaca no texto, isola, usando a vírgula, né, ou outros sinais de pontuação. Aqui no caso foi a vírgula que nós usamos. Então, nós tiramos essa informação e não prejudicou o sentido global que a gente fala do texto. É por isso que nós chamamos como interessante a nossa língua portuguesa. Descoberta. É fantástica. Então, ler um texto é compreender. Percebe? Aí você tem uma informação que é importante aí no seu livro. Se quiser sublinhar, quando uma palavra ou expressão explica algo em uma frase, mas não é essencial para a sua compreensão global, dizemos que se trata de uma informação complementar. Veja, não é que não seja importante, mas ela é um complemento de informação, ok? E pode estar destacada ou separada do restante da frase, pode estar, né? Geralmente sim. Aqui foi utilizada vírgulas, as vírgulas, ok? Vamos descobrir mais? Então, vamos lá. Será que o que aconteceu com a vírgula no texto, que ela foi utilizada para separar uma ideia complementar e quando eu tirei aquele trechinho do texto, não perdeu a ideia global, não perdeu o sentido, eu consegui entender a ideia principal. Será que acontece também com o travessão? Será que acontece também com parênteses? Vamos ver? Atividade 5. Releia outro trecho da reportagem. A escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta da água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo, travessão, para alertar os alunos e reduzir o desperdício. Pergunta: o trecho em destaque se refere a quê? Aparelho que mede o consumo, o que é? Um hidrômetro. Então, está explicando. Se eu retirar, ó, a escola Aprendendo a Aprender
que já sofre diariamente com a falta da água, usou o próprio hidrômetro para alertar os alunos e reduzir o desperdício. Mudou sentido? Acrescentou essa informação. Então, nesse trecho o que eu destaco é a palavra, para explicar a palavra hidrômetro, aparelho que mede o consumo. Qual a finalidade dessa informação? Explicar a nós, leitores, o que é o hidrômetro. Agora, a pontuação que destaca essa informação é o quê? O travessão. Tá vendo? Então, além de vírgulas, os travessões também podem sinalizar a presença de informações complementares na frase. Veja que coisa maravilhosa que nós descobrimos aqui. Sim, agora você vai ficar bem atento ao uso do travessão. Tá vendo como é sempre uma descoberta? E aqui tem o QR Code que tem um jogo bem legal sobre a vírgula. Acesse lá e brinque depois. Bom, então, para terminarmos aqui essa nossa reflexão, tem a atividade 6. O que acontece aqui? Mais um trechinho que vai pedir para que você identifique que tem duas informações complementares e sublinhe, como aconteceu lá nos dois outros trechos. Então, no Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Então, as duas informações, sublinhe lá. Quais são? A Zona Sul e os reservatórios para acumular água da chuva. Também tem sinal de pontuação aí, hein? Ó, de olho. O que nós vamos colocar ali? Qual é a finalidade de ter utilizado o parênteses? Para informar o quê? A localização do colégio. Mas se eu tirar, eu vou entender. Veja, é ampliando o seu texto. Bem escrito, explicativo, mas eu uso esse recurso da pontuação para deixar o texto um texto bem claro, nítido e que está complementando a informação. Não preciso montar outra estrutura de frase. E o travessão? O que acontece? Ele está o quê? Explicando sobre a definição de cisternas, que é um reservatório para acumular água da chuva. Tá vendo? Então, a outra forma de inserir informação em um texto e colocá-la entre parênteses, também dá. Tá vendo? Então, você descobriu que entre vírgulas, entre parênteses e entre travessões. Ok? Agora, continuamos os nossos estudos. Vamos abrir agora o nosso livro na página 21 do livro de atividades? Lembra quando a professora pediu que você fizesse a leitura desse texto, dessa matéria, da página 21 e resolvesse as atividades da página 22 em casa? Nós estávamos estudando a carta de reclamação da Fernanda. Lembra que ela escreveu para o departamento de água e esgoto, de tratamento, que estava com problema? Ela fez uma carta, entrou lá no site deles e fez uma carta de reclamação. E nós vimos, nessa semana, a estrutura de uma carta. Então, aqui tem um trechinho aqui, né, de duas cartas, que nós vamos relembrar um pouco. Então, vamos primeiro pensar qual é o objetivo, por que eu escrevo, qual que é a minha intenção de escrever uma carta pessoal de reclamação. A professora recortou lá do seu livro didático a explicação que nós já vimos juntos. Então, quando que eu vou escrever? Para quem que eu vou mandar? Essa carta eu vou mandar para uma empresa particular, uma instituição pública, uma empresa pública, quando eu me sinto, né, lesada em alguma questão, prejudicada. Então, eu quero que se tome uma providência a respeito daquele serviço ou daquele produto que eu comprei, fiz aquisição, ou serviço que eu pago por ele. Então, ela tem uma estrutura de carta
né? Você vai pedir a resposta. Você vai colocar todos os seus pontos de vista, o que está acontecendo e por quê, certo? Mas ela tem uma estrutura. Então, a gente vai ter lá a saudação, o local, né, a data, se for por e-mail até o horário, se for entrar no site também o horário, para quem eu estou enviando, aí tem o texto, né, tem a despedida, tem a sua assinatura, enfim, ele tem uma estrutura de carta, mas é uma carta para reivindicar algo, para comunicar algo. No caso, né, da Fernanda, ela teve o quê? Uma atitude cidadã por causa da economia da água que nós estávamos falando, certo? Então, eu posso enviar esse tipo de carta pelos correios mesmo, né, postando nos correios, ou por e-mail, muitas empresas aceitam, ou no site da própria empresa, do próprio departamento, ok? Então, lembrando agora qual é o objetivo e por que eu escrevo uma carta de reclamação, vamos responder e pensar nesse texto aqui, ok? Que ele tratava lixo nas ruas, ele foi publicado no jornal, né? Então, a primeira pergunta que tinha era exatamente isso. Para que serve uma carta de reclamação? Então, acabamos de falar, aí dependendo como você construiu o seu texto. Então, é quando a pessoa se sente prejudicada por algum serviço ou produto e ela tem ali como se expressar, fazer sua reclamação, mostrar o seu ponto de vista, o que realmente aconteceu e solicitar uma reparação para aquele problema apresentado, certo? Qualquer coisa, dá uma pausa aqui, vê, confere com a sua resposta, certo? Então, vamos pensar na página, né? Continuando, na página 22, tem atividade 3. A professora vai deixar todas as respostas aqui para você. Então, qual que é o assunto da carta? Ela tratava sobre o problema de lixo nas ruas, né? Esse era o assunto da matéria que falava sobre essa questão e o assunto da carta também era esse. Onde que as cartas foram publicadas? No jornal, né? O jornal está lá na referência daquele texto, que é o Jornal Cruzeiro do Sul. As cartas, elas foram escritas por quem? As duas cartas foram escritas por estudantes. E elas foram publicadas no jornal por causa de um projeto que acontece, né, organizado por uma escola. Então, lá tem o nome da escola, é só você copiar, certo? E tem o nome da cidade também. E aí, na letra B, perguntava assim, se a sua escola e onde ela está localizada. Atividade 7 pergunta se as cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro. Por que não? Por que você chegou a essa conclusão? Porque são bairros diferentes, né? Um está no bairro Atílio Silvano, o outro está no bairro Cláudia Signorini Ribeiro. E a última era para você dar a sua opinião, quem deveria receber essas cartas. Porque olha só, para onde eles deveriam ter enviado essas cartas? Se eles estão, né, com uma questão muito pontual para ser resolvida, eles teriam que mandar para a prefeitura, aos cuidados dos responsáveis da limpeza pública, né, da manutenção da cidade, para o prefeito, mas eles enviaram para o jornal, certo? Então, a professora quis lembrar essa atividade que você deveria ter realizado já, a professora já deu em aulas anteriores. Por quê? Porque nós temos que olhar agora no nosso livro didático. Então, deixa aí do lado o livro de atividades e pega o seu livro didático e abre lá na página 65, que é a última atividade. Só que essa atividade eu vou fazer um encaminhamento e nós vamos fechar essa atividade na nossa próxima semana. Prof, é a semana de revisão. Sim, é a semana de revisão, mas a professora vai retomar no final da aula essa proposta. Então, veja o que a professora quer combinar com você. A ideia é que você faça uma carta, faça uma simulação de uma carta de reclamação. Então, pergunta primeiro se você já escreve cartas, quantas cartas, para quem que você já escreveu, o que você fez,
né, da carta, pede para rever a estrutura da carta e seria para ser organizado um trabalho em sala, em grupos. E vocês fariam uma pesquisa. Então, a primeira coisa, anote aí, que a professora vai pedir, é que você faça essa pesquisa. Pede um auxílio de um familiar e a primeira coisa que você tem que fazer é a pesquisa. Primeiro você vai descobrir se na sua cidade, no seu bairro, se você tem algum problema relativo ao consumo de água. Ou na sua escola, ou na escola agora fica mais difícil, né? Então vamos puxar essa pesquisa para o seu bairro, ou bairro de algum familiar que mora. Primeiro, então, você tem que identificar, certo? Esse problema, se existe, que bairro que existe, vamos deixar mais amplo. Não precisa ser só o seu bairro. Aí você vai anotar, né, essas informações que você coletou. Então, pode entrar no site, no site de órgãos públicos para ver, né, do departamento que cuida dessa questão, em jornais. Então, faça uma pesquisa primeiro, para ver se descubra se tem um problema, certo? Depois que você descobrir o problema, você vai definir o que simular, como se você fosse escrever uma carta para essa prefeitura ou para esse órgão responsável, certo? Então, você vai definir o que você quer pedir diante dessa falta que você constatou. A professora não sabe o que é. Então, dependendo o que você constatar, né? Professora, eu posso inventar uma situação, criar uma situação que não é real? Pode, porque você vai fazer um treinamento agora, né? Você vai pensar na estrutura de uma carta, na importância disso. Então, pense, né? Tem essa situação, o que você vai solicitar e o que justifica essa sua solicitação. Lembra que a Fernanda colocou na carta dela que se não resolvessem o problema, as pessoas estava causando, primeiro, o desperdício de água, depois um acidente. Ela comentou até que ela transitava naquela via de moto. Você lembra tudo isso? Pode voltar no texto. Ela justificou porquê da solicitação. Então, primeiro você tem que pensar qual é a solicitação, né? E depois, por que você precisa que façam esse reparo, certo? É uma simulação. Na próxima aula, nós vamos voltar para a página 66 para nós conversarmos sobre essa estrutura e sobre o que você não pode deixar de escrever na sua carta, ok? Então, combinado que você precisa realizar as duas tarefinhas que eu pedi das 65. Anote aí, ok? Essa seria a nossa última tarefa da aula dessa semana, da semana 14. Como a professora explicou, a próxima semana eu vou realizar algumas atividades de revisão e correção. E também vamos conversar sobre essa carta de reclamação. Certo? Anotou tudo? Então, agora, em seguida, a professora vai disponibilizar uma atividade para que você faça a autocorreção. Certo? Um grande abraço, uma boa semana, um beijo e um abraço para você. E não se esqueça, SPE com você.